Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento eu convido a igreja para abrir suas escrituras lá em Mateus, capítulo 13, meditar na palavra do Senhor neste momento. Mateus, capítulo 13, e o verso 33. Mateus 13, 33. Amém? Todos acharam? Amém. Glórias a Deus. Quem não achou ainda não tem problema. Nós vamos ter um pouco mais de paciência. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus. Aqui as irmãs que gostam de fazer bolo, gostam de fazer pão, eu acredito que elas vão entender muito bem o que este versículo ele nos mostra, né? E nós bem sabemos que o fermento, quando ele entra numa massa, o que acontece com aquela massa? Os irmãos já pararam para pensar quando está fazendo ali um pão? Você coloca todos os ingredientes e prepara aquela massa, faz aquela massa, mas quando você olha para aquela massa ela ainda não está boa, ela está diferente, parece que está faltando alguma coisa, não é? Você olha para ela e fala, não dá para cozinhar esse bolo, assar esse bolo desse jeito. Aí você pensa, falta algum ingrediente. E talvez esse ingrediente, ele é o principal para fazer a diferença naquela massa. É aí que você vai lá e coloca a medida de fermento. E essa medida de fermento, ele vai promover uma diferença naquela massa. Ele vai levedar aquela massa e vai transformar aquela massa assim em algo especial. Aquela massa que estava feia, que estava difícil de você olhar e achar que daria para comer um pão com aquela massa, a partir do momento em que você coloca o fermento, você já começa a ver uma massa diferente, você já começa a ver que aquela massa está especial e que aquele pão vai ficar gostoso. E o Senhor Jesus Cristo, ele faz uma comparação, que o reino dos céus é comparado a este fermento que você coloca dentro da massa, e depois que você coloca dentro da massa, aquele fermento ele vai modificando aquela massa, ele vai promovendo uma transformação naquela massa, e depois aquela massa fica tanto aprazível aos olhos como ao paladar também, e aí você pode comer aquele pão delicioso, porque ele foi levedado, ele foi modificado, ele foi transformado, amados. Aquele pão ele foi transformado. E é isso que Jesus ele quer nos ensinar neste momento, que o reino dos céus é comparado a este fermento, que ele faz uma transformação na massa. Mas essa transformação, como que ela vem para as nossas vidas? Tem um tipo de fermento, em um momento das Escrituras, Jesus ele compara como o pecado também. Como os fariseus que gostavam de introduzir coisas que não agradavam ao Senhor no meio do povo, também era comparado com o fermento. Mas também o fermento ele é comparado com o reino dos céus. Mas agora, como que nós vamos identificar que tipo de fermento é o reino dos céus? Como que nós vamos entender que tipo de fermento nós vamos colocar na nossa massa, ou que tipo de fermento nós estamos colocando na nossa massa? Porque, amados, pode ter certeza, embora seja o fermento comparado ao reino dos céus, como o fermento que é comparado com o pecado, ele causa uma transformação ali na massa. Agora eu te pergunto, que tipo de fermento você está colocando na sua massa? E que tipo de transformação este fermento ele está promovendo na sua vida? Nós precisamos entender que fermento é esse. Porque este fermento, ele pode tanto nos levar para a vida eterna, como também ele pode nos levar para a perdição eterna. Mas nós precisamos conhecer se nós estamos colocando o fermento certo nas nossas vidas, para que essa transformação seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Essa transformação tem que ser para o reino do Senhor. Por isso o Senhor Jesus Cristo, ele compara como este fermento. Mas os irmãos, se analisarem bem nas Escrituras, existem outras comparações do reino dos céus. Lá no verso 44, do mesmo capítulo 13, diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Irmãos, a partir daí nós vamos começar a entender o que nós estamos fazendo nas nossas vidas. Como nós estamos colocando fermento nas nossas vidas. Que tipo de fermento nós estamos colocando, se é para edificação ou se é para a perdição eterna. E isso nós precisamos conhecer muito bem, meus amados, porque envolve a nossa salvação, envolve o nosso encontro para o Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que os irmãos meditem bem neste versículo, que fala que o reino dos céus, ele é comparado a um campo que tinha ali um tesouro escondido. Irmãos, se você souber que ali naquele campo, ou se você souber de um terreno, que ali tem um tesouro escondido, pode ter certeza que você vai deixar tudo, você vai vender tudo para comprar aquele terreno, porque você sabe que ali naquele terreno existe um tesouro precioso, e que é muito mais valioso do que tudo o que você tem. Você já parou para pensar que esse terreno tem algo mais valioso do que tudo o que você tem? Mas o que esse homem fez? Ele vendeu tudo o que ele tinha e comprou este campo. Por quê? Porque o que ele tinha não valia nada, mas dava para comprar aquele tesouro, meus amados. O que você tem muitas vezes não vale nada, mas dá para comprar o reino de Deus, quando você abandona tudo o que você tem e se entrega no reino do Senhor Jesus Cristo. Amados, o Senhor Jesus Cristo, ele está te convidando para você comprar este campo onde tem um tesouro, porque ele é comparado com o reino dos céus. O reino dos céus é comparado com algo tão precioso que ele, quando você olha para ele, você pode falar assim: olha, eu não tenho nada que possa comprar este tesouro, eu não tenho nada que possa se comparar, se igualar a este tesouro. Mas a palavra de Deus fala: vende tudo que você tem, que você vai conseguir comprar. Abandona todos os seus costumes, abandona todas as suas práticas do pecado, que você vai conseguir comprar este tesouro. Amados, se você não deixar de lado as práticas antigas, você não vai conseguir alcançar este reino, que é comparado como um tesouro pelo Senhor Jesus Cristo. Nós temos um preço, sim, que conseguimos alcançar este tesouro precioso, que é abandonando tudo que não agrada a Deus, tudo que não nos santifica, tudo que não é agradável aos olhos do Senhor. Tudo isso que nós deixarmos de lado, nós vamos conseguir comprar este tesouro precioso. O reino dos céus também é comparado a um negociante. Esse negociante de pedras preciosas, que ele tem acesso a muito valor, mas de repente, em meio ao seu negócio, ele encontra uma pedra que é diferente de todas as pedras que ele já viu na vida dele. E esse negociante, ele se encanta por essa pedra, por ela ser tão preciosa e tão valorosa, que ele não se importa mais com as outras pedras que ele tem, porque o preço dela não se compara agora a esta pedra que ele encontrou. E ele vai lá, vende todas as pedras que ele tem e compra esta pedra preciosa. E agora esta pedra preciosa, ela é suficiente para a vida dele. Ele não vai mais precisar negociar outras pedras, porque ele tem a única pedra que pode trazer vida para ele, a única pedra que pode trazer esperança para ele, a única pedra que pode trazer salvação para ele, agora ele encontrou. Isso, meus amados, somos nós, quando nós andamos pelo mundo, agimos muitas vezes de forma errada na nossa vida, e de repente a palavra de Deus, ela entra nos nossos corações. De repente nós chegamos ao conhecimento do que Jesus ele trouxe para nós aqui nesta terra. E o que Jesus trouxe é comparado a esta pedra preciosa, que esse negociante, ele deixou tudo de lado e foi lá e comprou. Amados, quando você deixa a sua vida de lado, a sua vida de pecado, a sua vida de transgressão, quando você abandona tudo
e compra esta pedra, você não vai mais precisar das outras coisas, porque esta pedra ela é suficiente para você agora. Você não vai ter mais necessidade de outras coisas, porque agora essa pedra ela vai suprir tudo na sua vida. Você entende o que a palavra de Deus ela quer falar com você neste momento? Você compreende o que é essa pedra? Você compreende que ela é suficiente? Irmãos, se ela não fosse suficiente, esse negociante ele não venderia tudo para comprar essa pedra. Ele não precisava vender as outras pedras. Mas se ele vendeu, é porque essa pedra era suficiente para a vida dele. Se este homem ele vendeu tudo para comprar aquele campo, é porque naquele campo tinha um tesouro suficiente para a vida dele. E é isso que nós precisamos entender. Nós muitas vezes nos preocupamos com tantas outras coisas, queremos ganhar muitas outras coisas no mundo aí fora, e esquecemos que temos um tesouro, que ele é suficiente nas nossas vidas. Será que é necessário nós compreendermos isso? Será que realmente é preciso nós compreendermos isso, amados? Eu quero dizer para você que é necessário você compreender isso, e você colocar isso também em prática na sua vida, porque existe uma outra comparação do reino dos céus, e é essa que vai fazer você entender a importância de deixar tudo de lado e comprar esse tesouro precioso. É essa comparação que vai fazer a diferença na sua vida, e vai fazer você compreender que você vai precisar sim abandonar a vida que você está vivendo hoje, para comprar este tesouro precioso, que é o reino dos céus, que o Senhor Jesus Cristo nos apresentou. No verso 47, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos bons, e os ruins, porém, lançam fora. Irmãos, o reino dos céus ela também é semelhante a um pescador que lança a sua rede no mar, na intenção de pegar muitos peixes. E ele pega muitos peixes. Só que quando ele arrasta a rede para fora, ela vem muito cheia, só que existe qualidade de peixes que não serve para o consumo humano. Ele não serve para a nossa alimentação, como está descrito na palavra do Senhor. Então esse pescador, ele se assenta, ele começa a fazer uma separação, e ele pega aqueles peixes que não é bom para comer, e lança novamente no mar. E aquele peixe que é bom para comer, ele coloca no cesto, para poder levar para vender, levar para sua família e poder se alimentar. Assim é comparado o reino dos céus. O reino dos céus, ele é comparado ao homem que faz a seleção ali dos peixes bons e dos peixes ruins. E olha o que o Senhor, ele continua nos falando. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Amados, que fermento você está colocando na sua vida? Que fermento você está colocando na sua massa? Quero que você fique com esta pergunta: que tipo de fermento você está colocando para levedar a sua massa? Você está colocando o fermento do reino dos céus? Ou você está colocando aquele fermento que vai te levar para o pecado? E naquele último dia, os anjos virão. Os anjos virão com uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Eles virão com um decreto do juiz, do justo juiz. E este decreto, ele já foi determinado e não pode ser revogado mais. Ele não pode ser mais voltado atrás. E ali os anjos farão uma seleção dentre os justos e dentre os injustos. Amados, infelizmente, aqueles que não estiveram na presença do Senhor, aqueles que não fizeram a vontade do Senhor, eles serão separados e serão lançados fora. Mas aqueles que estiveram diante do Senhor, dia após dia, fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo, estes, os anjos do Senhor, farão uma separação diferente, e eles terão um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, vamos olhar para este tesouro precioso no dia de hoje. Vamos fazer como aquele negociante, que embora ele tinha muitas pedras preciosas, quando ele encontrou a pedra mais preciosa, ele vendeu todas as pedras e foi lá e comprou aquela pedra, porque ela era suficiente para a vida dele. Vamos fazer como aquele homem
que encontrou um tesouro dentro de um campo, ele foi lá e vendeu tudo quanto ele tinha e comprou aquele campo, porque ali tinha um tesouro precioso que era suficiente para a vida dele. Amados, vamos parar de nos preocupar com muitas outras coisas, porque existe um tesouro que ele é suficiente para nós, e você consegue viver com este tesouro, e este tesouro é que vai te levar para a vida eterna. Amados, não perca tempo, não deixe distrações tirar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Não olhe para o lado, não olhe para a direita nem para a esquerda. Vamos encontrar este tesouro precioso, porque ele está plantado aqui. Ele está plantado aqui. Vai lá, corre, vende tudo quanto você tem, abandona tudo que você acumulou até agora e compre este tesouro precioso. Compre este tesouro precioso, porque vai chegar um dia que os anjos do Senhor virão e vai fazer a seleção. Irmãos, e essa seleção não vai ter conversa. Essa seleção não vai ter negociação. Nessa seleção não vai ter suborno, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é justo. E você que esteve diante da presença do Senhor, você vai ser contemplado como uma coroa eterna. E você vai estar diante do Senhor Jesus Cristo dia após dia. E o nome do Senhor, Ele vai ser glorificado. Amados, vamos comprar este tesouro precioso, não vamos perder tempo. A palavra do Senhor fala assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pare de ficar se preocupando com muitas coisas, se preocupe apenas com este tesouro precioso, porque é Ele que vai te dar a salvação. É Ele que vai contar naquele dia que os anjos vierem com a ordem. Ele vai vir com uma carta assinada, e nesta carta tem que estar o teu nome, meus amados. Nesta carta o teu nome tem que estar escrito para a salvação. Você precisa estar assinalado entre aqueles que os anjos vieram ceifar, para fazer a ceifa para a glória do Senhor. Se você não estiver, amado, vai ser um momento muito triste, porque da mesma forma que o pescador ele tirou os peixes ruins e lançou fora, da mesma forma vai ser lançado também aqueles que não estiveram diante da presença do Senhor. Eles também serão lançados fora. Mas hoje nós temos esta oportunidade. Mas você pode falar assim: mas eu sou um servo de Deus, eu estou há 30, há 40 anos colocando fermento na minha vida. Mas que transformação este fermento está provocando na sua vida? Que transformação este fermento está fazendo na sua vida? Será que ele está levedando para a edificação? Ou será que ele está levedando para a perdição? Será que essa massa está ficando bonita para a glória de Deus? Ou será que essa massa ela está se enfeitando com o pecado para a destruição? Amados, vamos olhar para as nossas vidas. Vamos compreender a vontade do Senhor para conosco. E não vamos perder esta chance. Porque uma chance igual a essa talvez você não encontre nunca mais. Hoje é a oportunidade. Coloque bastante fermento nesta massa. Enche essa massa de fermento para que ela seja levedada, mas que seja para a edificação eterna, que seja para a salvação, que seja para você ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E pare de se preocupar com distrações humanas. Pare de se preocupar com coisas que não vai te levar à salvação, porque tudo isso aqui passa. 60 anos passa como 60 segundos quando você cumpre todos eles. E você, o que você fez para o Senhor Jesus Cristo? O que você fez para alcançar a salvação eterna? Muitas vezes nós deixamos uma eternidade por conta de minutos. Muitas vezes nós perdemos uma salvação eterna, onde nós nunca mais iremos morrer, por causa de alguns segundos que passa assim no estralar de dedos. Irmãos, é um prejuízo muito grande, mas hoje nós temos a oportunidade. Hoje o Senhor está te convidando para comprar este tesouro. Hoje o Senhor está te chamando para vender tudo quanto você tem. Não estou falando de dinheiro, porque salvação não se compra com dinheiro. Essas pedras preciosas que você precisa vender é os seus costumes, é os seus hábitos, é as suas atitudes que você precisa deixar para trás para comprar esta pedra preciosa que é o reino do Senhor Jesus Cristo. E hoje o Senhor está te chamando. Embora você já está há muito tempo no ministério, vai lá. Vende tudo quanto você tem e compra este tesouro precioso, porque é nele que você vai encontrar salvação. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos e fique com esta mensagem.
Neste momento eu passo para o dirigente.